Paz e bem, meu nome é Maria Antônia Orreda, sou bacharel em Teologia e este é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, deixar seu joinha, comentar, compartilhar, para poder impulsionar o canal. Este é um canal de evangelização. Estamos no ano de São José, homem justo, filho de Davi, conhecer, compreender e propor São José. Nós sabemos que São José é descendente de Davi. Tanto José como Maria pertence à linhagem, à família de Davi. Conhecer José. José aparece no Novo Testamento de modo especial no Evangelho de Mateus. Nos capítulos 1 e 2 deste Evangelho, José entra em cena, age, reage e faz a história acontecer. Os primeiros escritores da igreja se referiram a José. Foram Inácio de Antioquia, falecido entre 107 e 110. Justino, mártir, que viveu entre os anos 100 a 165 aproximadamente. Irineu de Lyon, que viveu no século II depois de Cristo. Clemente de Alexandria, entre os anos 150 a 216 aproximadamente. E Hipólito de Roma, entre 170 a 235. E muitos outros. Estes fazem parte da patrística. O que é patrística? Os pais da igreja. Quase tudo que conhecemos hoje sobre a igreja é graças aos pais da igreja, da patrística. Compreender José. Partimos do princípio de que José é um personagem histórico, ainda que carregado de interpretações teológicas. Ele é proposto de modo a compor o quadro da encarnação, mas vem das tradições que afirmam a origem de Jesus no seio das expectativas messiânicas. Não é por acaso que Mateus indica o texto evangélico com a indicação: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, capítulo 1, versículo 1. Então, José é um judeu fiel do primeiro século da nossa era. Sua família era a de Davi, como lemos em Mateus, no capítulo 1. Ele tinha, portanto, como se diz, sangue real. Era desta família que deveria nascer o Messias. Tanto é que na Anunciação em sonho, o anjo o identifica como filho de Davi. Os únicos personagens chamados de filho de Davi em todo o Novo Testamento são Jesus e seu pai José. José, fiel e filho de Davi, é um homem decidido que não espera as coisas acontecerem, mas sim as faz acontecer. Coloca em andamento os fatos. A fidelidade é a qualidade de quem tem fé.
e da pessoa de fé é um traço forte na personalidade de José, o que é alcançado com retidão, com atenção ao que é importante e com clareza nas suas ações. José está comprometido em casamento com Maria. Seguramente desejavam partilhar a vida e criar uma família, possivelmente numerosa. Subitamente, algo extraordinário aconteceu na vida destes dois jovens. Maria deveria ter seus 14 a 16 anos. E José não ultrapassava os 25 anos de idade. Então, José é um jovem de Israel, atento à ação de Deus na história, como os antigos patriarcas o foram. Como Abraão, ele percebe que deve caminhar na fé, confiando. Mas antes disso, ele decide afastar-se de Maria, pois nela Deus estava agindo. Ora, José é justo, isto é, um dos que estão profundamente marcados pela ação de Deus e o respeitam inteiramente. Por isso é que ele, José, decide afastar-se de Maria. Não é porque está envergonhado ou atrapalhado, ou com dúvidas, mas porque sabe realmente o que está acontecendo. Ele sabia toda a Torá e os profetas. Ele sabia da promessa messiânica. Ele só não imaginava que viria da linhagem dele e de Maria. É real que as traduções do Evangelho de Mateus, nela nós lemos José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Capítulo 1, versículo 19. Se tomamos o verbo repudiar e o traduzimos por desligar, tudo passa a ser compreendido melhor. Repudiar dá a ideia de rejeitar e afastar de um modo agressivo, mas não é esta a realidade. Para José, parecia que ele deveria desligar Maria dos compromissos do matrimônio, pois ele, José, por ser justo, sabia que devia afastar-se de Maria, dando espaço para Deus na sua vida. A palavra repudiar, ao ser traduzida pelo latim grego, ela foi traduzida em português erroneamente, tá? É desligar, não repudiar, tá? O certo é desligar. Foi uma tradução incorreta. Propor José. Propor o personagem José é apresentar aos fiéis um elemento indispensável da vida de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Sua humanidade, sua história concreta. José representa o mundo circundante de Jesus, sua identidade histórica, sua fé judaica, sua visão de mundo iluminada pelo mistério que ele conheceu
antes de todos os demais. A presença do Filho de Deus, o Messias esperado por Israel, e agora oferecido à humanidade. Ao redor de José e sob a sua proteção, o Filho de Deus entra na história de modo decisivo e sem mediações. Ele precisa nascer, crescer, aprender, escolher e se expor. Tudo isso é José que acolhe em Jesus, que o ensina, que transmite. José é o educador do Filho de Deus. Podemos e devemos propor José como modelo de justo, que é a pessoa fiel à vontade de Deus, aos compromissos que nascem na realidade em que vivemos. José é fiel e é pai. Em Lucas, capítulo 2, versículo 48, quando Jesus é reencontrado no templo, depois de 3 dias de sua procura, Maria pergunta e afirma: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Maria não receia indicar José, seu esposo, como pai de Jesus. E Jesus, por sua vez, afirma que deveria estar na casa de seu pai, que é o próprio Deus. E de onde ou de quem Jesus aprendeu a paternidade? Claramente de José, que ele devia chamar de pai. Por isso sugerimos, no que é relativo à difusão de São José, ao argumentar e propor José a partir do dado bíblico e da tradição mais confiável que está na patrística, e que alguns autores propõem em obras interessantes, válidas e oportunas. Então, José está na palavra, no Evangelho e na história, do Antigo ao Novo Testamento. Porque é prometido a Davi que da linhagem dele viria o Salvador. E José é da linhagem de Davi. Estamos no caminho carismático da apresentação de São José em um mundo que carece de imagem e do papel claro do pai e da paternidade, do significado do ser cristão e do conhecimento da palavra. Estamos em uma sociedade que não valoriza a juventude como momento e evento da vida, mas como consumidores e reprodutores de comportamentos em vista do múltiplo consumo passional. Estamos também em uma igreja que procura responder às necessidades de seu tempo e de sua história, com riscos políticos e sociais intensos. Mas é uma igreja que pode saber dialogar com a arte, a ciência e a tecnologia. Então, José é atual como nunca. Propor José é entender melhor a paternidade, a realidade humana, a identidade de cada pessoa,
Propor José é entender que a salvação acontece nas decisões pessoais, nos compromissos de vida e de história. É enxergar a fé e a esperança de modos diferentes, renovados, muito concretos e reais. É crer na justiça e na verdade, do que dizemos e do que aderimos. Conclusão. Um ano mariano e josefino. Trata-se, sobretudo, de estabelecer 3 movimentos em torno à figura de São José: sua teologia, sua liturgia, sua história e devoção. Por teologia, entende-se a interpretação bíblica, a compreensão sistemática e as perspectivas éticas. Por liturgia, entende-se os formulários litúrgicos para as várias celebrações, análises e contextualização. A isto somam-se as expressões artísticas, ainda que não estejam todas ligadas à liturgia. Aqui poderiam entrar as expressões artísticas sacras, especialmente os ícones, e as expressões religiosas mais clássicas. Resumidamente, um exemplo, uma imagem de São José. Por história e devoção, entende-se o histórico da abordagem de São José em épocas históricas. E como isso foi apresentado, com quais conteúdos, teologias ou ideologias. Muitos elementos ficam ainda excluídos nessa tríplice organização de observação: estudo e difusão de São José e seu lugar na salvação. Mas estes estão já a formar uma consciência mais coerente sobre a sua teologia. E por que nós estamos falando do ano josefino, do ano de São José? Em comemoração aos 150 anos de proclamação de São José como patrono universal da Igreja pelo Papa Pio IX, o Papa Francisco convocou o Ano Santo de São José, de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, por meio da Carta Apostólica Patris Corde, que quer dizer coração de Pai. Segundo o Papa, a grandeza de São José consiste em ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Por este seu papel na história da salvação, São José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão. Como prova o fato de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas por todo o mundo. Nós mesmos, da nossa região, da nossa diocese, é a Catedral de São José. Muitos santos e santas foram seus devotos apaixonados, entre os quais se encontra Teresa de Ávila, que o adotou como advogado, intercessor, recomendando-se instantemente a São José e recebendo todas as graças que lhe pedia. Todos podem encontrar em São José, homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida.
um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. E vocês podem prestar atenção. Então, estamos no ano Patris Corde, Coração de Pai, da indulgência plenária. Vai até 8 de dezembro agora de 2021. Quais são as condições para recebermos essa indulgência plenária? Confissão, receber a Sagrada Eucaristia, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre o Papa, e fazer uma oração a São José. Também é aconselhável, se tiver oportunidade, no mínimo, pelo menos meia hora diante do Santíssimo, meditando uma palavra bíblica, meditando o Pai Nosso, tá bom? Não precisa ser feito tudo no mesmo dia. A pessoa pode confessar, a ir à missa, ao comungar nas intenções da indulgência plenária, Coração de Pai, em honra a São José, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai nas intenções do Santo Padre o Papa. E eu vou deixar aqui 2 orações, tá? De São José. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança vem a vossa presença. A vós, com fervor, me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Oração a São José pelo trabalho, que estamos no momento de muitas pessoas desempregadas. Humilde São José, que vivendo em pobreza, dignaste a vossa profissão pelo trabalho constante, e vos sentiste feliz em servir a Jesus e Maria, com o fruto de vossos suores. Alcançai-me o amor ao trabalho que me foi imposto como dever de Estado, procurando cumprir nisso sempre a vontade de Deus. Protegei os lares dos operários do Brasil. Concedei-lhes a graça de santificar o seu trabalho pela reta intenção, em tudo conformados com os desígnios da divina providência. Rogai por nós, São José, e interceder por todos os desempregados. Amém? Então, vamos aproveitar as indulgências plenárias que esse ano, com a graça, né, da recomendação a São José, que o Papa Francisco fez o ano de São José por meio da carta apostólica Patris Cordis, ou Coração de Pai, vamos aproveitar esta graça da indulgência plenária. Maria, o que é uma indulgência plenária? Quando nós confessamos, nós somos redimidos dos nossos pecados, mas fica aquela manchinha que pode nos levar ao purgatório. Com a indulgência plenária, essas manchas são apagadas. Somos livres do purgatório.
Por isso é a importância da indulgência plenária, por isso a importância do ano santo, do ano de São José, do ano da carta apostólica Patris Corde, coração de Pai. Já está chegando o dia 8 de dezembro. Vamos procurar confessar, estar um pouco diante do Santíssimo, que é uma graça, fazer o sacramento da comunhão, rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Glória ao Pai nas intenções do Santo Padre Papa, fazer uma meditação da palavra, lembrando sempre que quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Vamos aproveitar, foram citados as passagens de Mateus, que São José é citado, podemos meditar essas passagens. Fazer uma das orações que eu fiz no vídeo para São José e ganhamos a indulgência plenária, tá? Espero que tenham entendido. São José, Pai de Jesus, Pai da Igreja, protetor, patrono da Santa Igreja, roga por nós. Ele é o Pai humano de Jesus. Ele cuida, olha que lindo a confiança que Deus teve em São José. Foi uma confiança extraordinária. E olha o amor de José, e olha o cuidado de José com o Filho de Deus vivo entre nós. São José, rogai por nós.